noite. Boa noite, professor Edson. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Fabiana. Tudo bem com vocês? Tudo. Agradecido aí pelo convite, né? Conhecer o maravilhoso projeto de vocês aqui, o programa de telesaúde, né? E também feliz de estar aqui e poder contribuir aí com o programa de vocês. Muito obrigado, professor. Desde já agradeço. Agradeço todos os participantes. Que sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do nosso núcleo de telesaúde. Opa, estava aqui com um eco aqui, desculpa. Para acompanhar nossas atividades, peço que sigam nossas redes sociais, do Instagram, @ufrr.telesaúde, no nosso site, ufrr.br/telesaúde, o nosso Facebook, ufrr.telesaúde, e o nosso YouTube, Telesaúde UFRR. Hoje estamos aqui, então, com o professor doutor Edson Damas da Silveira. Ele é advogado e consultor jurídico, é vice-reitor da Universidade Estadual de Roraima, da UER, é especialista em desenvolvimento regional sustentável pela Universidade Federal de Roraima, mestre em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em direito socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC, pós-doutorado em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, é membro aposentado do Ministério Público do Estado de Roraima, é procurador de Justiça, ex-presidente da Associação aos Membros do Ministério Público do Estado de Roraima, ex-vice-presidente regional da Confederação Nacional do Ministério Público, ex-corregedor-geral do Ministério Público de Roraima, ex-procurador-geral de Justiça, ex-membro do Conselho Superior do Conselho Fiscal de Associação do Ministério Público de Saúde, coordenador do Grupo de Atuação Especial em Minorias de Direitos Humanos. Hoje é professor do Direito da Universidade Estadual de Roraima e é docente permanente do mestrado profissional em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos da UER. Possui experiência nas áreas ambiental, indígena, agrária, com ênfase em jusdiversidade e interlegalidade Amazonas. Professor, ele veio palestrar para nós hoje, o AEB palestra sobre direitos indígenas na atualidade. Muito obrigado pela sua disponibilidade. É uma honra estar aqui com o senhor para discutir esse tema tão importante aqui para a nossa sociedade. Muito obrigado, professor. Passo a palavra para o professor. Obrigado, Fabiana, pelo convite, né? É uma honra, né, retornar à nossa Universidade Federal. Eu tive a honra de ser professor da casa aqui também há uns anos atrás, né? Mas por questões pessoais de trabalho, eu acabei me desligando da instituição. Mas tenho grandes amigos, e a Universidade Federal tem sido uma grande parceira da nossa Universidade Estadual. E a ideia, né, de trocar informações, algumas ideias e principalmente experiência envolvendo essas populações, essa população tradicional, que é essa população indígena. Falar um pouquinho dos direitos desses povos, né, e principalmente trazer um pouco a experiência. Eu estou há 30 anos, mais de 30 anos no estado de Roraima, e fiquei 30 anos dentro do Ministério Público, e boa parte desse tempo eu me dediquei à defesa dos interesses e dos direitos dessa população indígena, dessa minoria étnica. E o Roraima se notabilizou nacionalmente, né, nessa questão, das questões indígenas. O Roraima é um grande laboratório para as políticas públicas indigenistas, é um grande laboratório para o direito indígena e tem produzido, né, aqui em Roraima nós temos uma farta produção na área jurídica e também na área das políticas públicas, uma farta produção de projetos envolvendo esses povos originários, né? E por que isso, né?
agora, recentemente, no censo 2022, praticamente 16% da população roraimense se auto-identificou como indígena. Isso transformou a Roraima no estado, sem dúvida nenhuma, o estado mais indígena proporcionalmente do Brasil. Porque a média nacional no Brasil não chega nem a 0,5%, 0,38%, nem 0,5% se autodeclarou indígena. E aqui em Roraima nós temos 16% da população, ou seja, é o maior índice, né, de população reconhecidamente indígena no Brasil. Não bastasse isso, o território, nós temos 33 áreas, 33 terras indígenas homologadas, 46% do território, quase a metade do território de Roraima é reconhecidamente terra indígena. Temos também, que é o caso do Iramutã, é o município mais indígena do Brasil. 98% da população do Iramutã se declarou indígena. Isso sem contar uma grande massa dentro das universidades, aqui da Universidade Federal, da Universidade Estadual, alunos e professores indígenas, né? Tivemos a primeira mulher indígena eleita deputada federal, que é a deputada Joênia Wapichana, hoje que preside a FUNAI, né, uma grande autoridade. Na minha área mesmo, eu tenho vários colegas advogados, né, reconhecidamente indígenas, e a própria Universidade Federal, né? Talvez pouca gente saiba, mas o reitor anterior, o professor Jefferson, ele foi o primeiro reitor de uma universidade pública reconhecidamente indígena. O Jefferson nasceu lá no Sururu, tem o RANI, o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, e reconhecidamente se declara indígena. Então, nós tivemos o primeiro reitor indígena no Brasil. Assim como nós tivemos aqui na Amazônia, né, por exemplo, o general Frank Berg, que comandou o Comando Militar da Amazônia. O general Frank Berg era índio Mura. Nós temos no estado, né, um juiz, que é o Aloísio, né? O Aloísio, ele nasceu na comunidade Três Corações e se reconhece como índio, né? Também indígena. Então, isso só para, né, os nossos ouvintes, vocês entenderem, o que significa ser índio no Brasil, né? Aquele pensamento, o índio é aquele ser humano nu, no meio da mata, caçando, pescando, né? Pescador-coletor. Esse estereótipo está totalmente vencido, né? Então é importante, já à luz do direito, né, a gente já entender e definir o que é ser índio no Brasil. E o Estatuto do Índio, nosso, que é a Lei Federal 6.001 de 1973, lá no artigo 3º, ele traz as características, os elementos, para que alguém juridicamente seja reconhecido como indígena. Então, diz lá que primeiro tem que ter o autorreconhecimento, ou seja, eu me senti índio, me reconhecer indígena, ou seja, diferente da maioria da população brasileira, né, que tem uma cultura, línguas, traços diferentes. Então, é a autoidentificação. Essa autoidentificação, inclusive, é presente nos documentos internacionais, Convenção 69, Declaração da ONU sobre povos indígenas, está lá. Esse é um elemento essencial, né? Você tem que se reconhecer indígena, eu sou índio. Mas o nosso estatuto, ele vai além. Ele diz que, além de ser índio, tem que ter um reconhecimento de uma população, uma comunidade indígena, o que nós chamamos de heteroidentificação. Então, além de eu me sentir índio, me considerar indígena, diferente, né, da sociedade envolvente, eu necessariamente tenho que ter uma comunidade, ou uma associação, alguém de iguais que me reconheça, né, eu pertencente àquela etnia, àquele povo. E terceiro, o Estatuto Índio é a descendência pré-colombiana. Esse é um elemento já vencido. Porque a descendência pré-colombiana tem que ter aquele fenótipo, né, da imagem, né, da cor da pele, né, o tamanho, né, os olhos, e isso está vencido. Por quê? Porque nós temos índios loiros, de olhos azuis, né, que não necessariamente tem um fenótipo da descendência pré-colombiana, até pela fruto da relação, da miscigenação com outros elementos da comunidade da sociedade brasileira, né?
Então, hoje, juridicamente, para ser índio no Brasil, à luz do nosso Estatuto Índio, necessariamente você tem que se identificar como índio, ser índio, indígena, e ser reconhecido por uma comunidade, uma associação, né, que me reconheça pertencente àquela comunidade ou àquela etnia. Inclusive, esse é o requisito, esses dois são os elementos para participar dos vestibulares aqui internos da Universidade Federal, por exemplo, do Instituto Insiquirã, que é um instituto voltado somente para a formação indígena. Então, necessariamente, você tem que preencher esses dois requisitos, assim como lá na minha universidade, na estadual também. Tá? Então, esses dois requisitos. E entender né, que essa palavra, né, é bom para a gente que a gente está falando que quer ser índio no Brasil, principalmente juridicamente, entender a origem da palavra índio. O que significa a etimologia da palavra? Não há, assim, nós não temos muito certo, muito definida a origem da etimologia da palavra índio. Nós temos que ter muito cuidado com o uso dessa palavra, que nós podemos acabar ofendendo, né, essa população tradicional, essa população originária. Por quê? Não se tem muito certo aonde surgiu a palavra índio. Uns defendem que surgiu logo no início, quando os europeus começaram a manter um relacionamento lá na metade da Idade Média com o Oriente. Eles iam no Oriente buscar as especiarias e encontraram um povo diferente, cor diferente, língua diferente, costumes diferentes, cultura diferente, né, e tal. Modo de vida completamente diferente. E a partir desse contato com esse estrangeiro, esse ser diferente, a partir desse contato, cunhou-se a palavra índio. Uns dizem que a palavra surgiu em nome de referência a um rio da Ásia, Índigos, o nome desse rio da Ásia. Uns índio vem de índigo, azul, até recorrente à própria cor da pele. Mas uma versão que eu acredito que seja a versão correta, índio vem de uma expressão castelhana. Isso a partir do século IX, quando os castelhanos, os espanhóis, tiveram contato com essa população, né, da Ásia, eles chamavam e começaram a chamar essa população, designar eles de índios, que quer dizer o quê? É a junção do prefixo in é ausência, negação de algo, e Deus é Deus. Então, sem Deus no coração. Por quê? Porque até 1537, na Europa, e principalmente os reis de Espanha e Portugal, que eram reis católicos fervorosos, muito alinhados com a doutrina da Igreja Católica naquela época, eles acreditavam, né, e a Igreja também defendia, que esses outros habitantes, que não eram cristãos, que não professavam e não conheciam, né, o Deus cristão, eles não tinham humanidade, era negada a humanidade para eles. Só era considerado ser humano quem conhecia a palavra de Deus, professava a palavra de Deus. Então, quem tinha Deus no coração. Isso era até 1537. A partir, né, dos escritos da Bartolomé de las Casas, que chegou aqui com o nosso colonizador, né, espanhol, que começou a ter acesso a esse povo, começou a defender que não, os indígenas, índios, sem Deus no coração, era negada a humanidade para eles. Bartolomé de las Casas começou a dizer, não, eles são povos iguais a gente, só professam uma religião diferente, língua diferente, hábitos e costumes, mas são seres humanos como nós. E somente em 1550, no famoso duelo, né, de Valladolid, um tribunal criado na Espanha, pelo rei de Espanha, para discutir juridicamente se o índio era ou não um ser humano igual a nós, detentores de direito. Isso em 1550, metade do século XVI, onde tivemos de um lado Sepúlveda, defendendo, né, a igreja e dizendo que não, o índio era esse povo diferente, esse povo
originário das Américas era desprovido de humanidade, e do outro lado o próprio Bartolomé Las Casas defendendo a humanidade dos índios, e quem presidiu esse tribunal especial de sessão foi Francisco de Vitória. Foi a partir daí que os indígenas, o índio, começou a ser considerado um sujeito de direito. Antigamente não. Antes do século XVI, dar um tiro no índio, no tatu, numa onça, era a mesma coisa. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado de usar essa expressão índio. Em que pese a nossa Constituição, estou com a Constituição aqui, né, a Constituição nossa federal, trata um capítulo todinho lá, o 231, como índios. Mas é uma expressão que eu entendo preconceituosa, né? Preconceituosa. E esses povos originários, que é a expressão que eu prefiro, né? Povos originários, é a expressão mais correta para tratar, porque alguns desses povos no Brasil, chamados de índios, se sentem ofendidos, né? Que índio é sem Deus no coração, alguém que não tem fé, e não. Eles têm a fé deles, professam, né, as divindades deles, que é diferente das nossas. Né? Eles professam uma religião, têm creem em aspectos metafísicos como nós também. Né? Então, é muito importante quem trabalha em área conhecer mesmo a história daquele povo, né, e tomar cuidado para não, né, usar essa expressão. Ou indígena, ou se não, povos originários, que é uma expressão que eu gosto. Porque lá, por exemplo, na Austrália, esses povos tradicionais, o que são os povos tradicionais originários? Aqueles povos que já estavam lá antes do colonizador. O colonizador chegou depois e ele já encontrou gente morando e habitando. Lá na Austrália são chamados de aborígenes. Aborígenes. O que quer dizer aborígenes? É desde a origem. É a expressão justamente de povos originários, né? Então é importante ter muito em mente essa distinção, né? Até para a gente refinar o nosso linguajar na hora do relacionamento com esses povos. Tá? Com relação ao direito, como eu disse para vocês, até 1537, até 1550, no duelo de Valladolid, o índio, ou seja, o indígena, esse povo originário que estavam aqui antes de chegarem os nossos colonizadores, esses povos, eles não tinham sequer direito à vida. Eles só foram considerados sujeitos, pelo menos, de direitos de seres humanos, a partir de 1537, com a decisão do Tribunal do Duelo de Valladolid, em 1550. Então, nem vida eles tinham eles tinham direito. Então, a primeira categoria de direitos conferidos a esses povos foi, tardiamente, quase 50 anos depois que chegou o colonizador nas Américas, foi reconhecer o direito à vida, o fato dele ser humano. Ou seja, para tirar a vida de um ser humano, tinha uma reprimenda, era proibido, não podia. Né? Então, é a primeira categoria de direitos. Uma segunda categoria de direitos que esses povos tiveram reconhecidos foi o direito ao seu território. A primeira menção que a gente tem, o direito à terra indígena, como direito deles, né, são nas cartas régias de 1609 e 1611 no Brasil. O que era uma carta régia? A carta régia era uma ordem do rei, uma determinação do rei. Naquela época era o mais supremo, né, ato normativo. Uma carta régia é como se fosse uma constituição da colônia. Era a carta do rei determinando como se deve se comportar na colônia. Então, era um instrumento jurídico era o mais elevado instrumento jurídico. E em duas cartas régias, a partir de 1609 e 1611, o rei de Portugal reconhece no Brasil que a terra onde tem indígena, esses povos originários, eles têm direito ao seu território e não podem ser tirados à força de lá. Isso a partir de 1609 e 1611, e depois isso é confirmado no ato institucional em 1648, é o ato institucional número 1, do dia 1º de abril de 1648, onde explica por que o índio, né, tem que ser reconhecido o território como um direito indígena. Porque diz o seguinte, fundamenta lá, que antes de chegar o colonizador, antes de existir o reino de Portugal, o reino de Espanha, antes de existir o rei,
esses povos já eram pré-existentes aqui na América. Eles já existiam aqui. É numa linha de pensamento que nós chamamos isso de justnaturalismo dentro do direito. Então, reconhece o direito deles antes da existência da própria coroa portuguesa e do próprio Estado brasileiro. É por esse fundamento que nós temos, e até hoje é assim, hoje o direito do indígena ao território é fundamentado dessa forma no texto da Constituição. É reconhecido a eles. Ou seja, reconhecer é conhecer de novo, é conhecer algo pré-existente. Então, por que o território é deles? Porque eles estão aqui, os parentes deles estão aqui, muito antes da chegada do colonizador. Então, a discussão sobre terra, de direito do índio à sua terra, vem desde 1609, 1611. E aí, muitas vezes, a gente ouve discussão aqui sobre esse direito ao território, né? Até me surpreende, né? Assim, alguns achando, é um absurdo, direito do índio à terra, a Constituição de 88. Não. Inclusive, o indígena, tem direito ao seu território antes de nós, não indígenas, descendentes de europeu, termos direito à terra. Nós só tivemos direito à terra, a nossa terra privada, a partir de 1850, com a Lei de Terras no Brasil. Aos índios, foi reconhecido o direito deles à terra desde 1609. 250 anos antes já existia o sistema de direito da coroa portuguesa, da coroa espanhola, e o direito no Brasil, do Brasil colônia, já reconhecia o direito do índio, do indígena à sua terra. Eu moro lá no Caçari, eu só fui ter direito, né, nós europeus, a partir de 1850. O direito do índio da terra é de 1609, 250 anos antes. Então, até me surpreende algumas vezes quando vão se discutir demarcação de terra indígena, toda uma celeuma e tal, sendo que já é um direito, uma tradição do Brasil, esse reconhecimento do indígena ao seu território. Pois bem, voltando então. Então, nós tivemos o primeiro reconhecimento de direitos do que chegou o colonizador aqui, nos primeiros 50 anos. O primeiro direito que foi dado ao índio, o direito à vida. Que eles eram considerados um ser, era negada a humanidade a esses povos. A súmula papal, a bula papal de 1537, assinada pelo Paulo II, Papa, reconheceu, né, que os índios tinham alma, então tinham vida, e aí eram seres humanos. 1550, vai abolir um tribunal que foi instaurado para discutir isso, também se bateu o martelo, que conheceu a humanidade aos índios, são seres humanos igual a nós. O segundo direito vem em 1609, 1611, 1648, e depois vem uma série de instrumentos legais que reconhecem o direito do índio à terra. Terra onde tem índio é dele e ele não pode ser tirado à força de lá. Né? E justifica por quê e tal. E, tradicionalmente, na cultura jurídica do Brasil, né, e aí a colônia toda se pautou por essas regras, né? Tivemos a Constituição, a independência do Brasil, que foi a Constituição de 1824, se criou o Estado Nacional Brasileiro. Nós declaramos independente de Portugal e a primeira Constituição nossa de 1824. E é muito interessante, porque em 1824 foi proclamada, declarada a independência do Brasil. Quem declarou a independência foi uma pequena ordem, um pequeno grupo de portugueses, descendentes portugueses que já estavam instalados no Brasil e eram ocupantes, né, de grandes latifúndios, fazendeiros, muito ligados à produção agrícola no Brasil. E eles declararam a independência, né, com Dom Pedro I, e nasce uma primeira, porque um Estado Nacional ele tem que ter uma certidão de nascimento, e a certidão de nascimento do Estado Nacional é a Constituição. Aí surge a primeira Constituição Imperial de 1824, e um dado muito interessante. Nasce o Estado brasileiro, já não é mais colônia portuguesa, e em 1824, mais de 2/3 da população brasileira, quando nasceu o Estado brasileiro, eram indígenas. 2/3, mais da metade eram indígenas. E a Constituição de 1824, em nenhum momento,
em nenhum momento ela trata de direitos indígenas e nem direito ao território, nada. É como se em 1824 não existisse índio no Brasil. Isso é perfeitamente, né, explicado. Por quê? Porque foi uma elite fundiária, que tinha interesse, né, no esbulho das terras indígenas, de montar um Estado brasileiro nos padrões europeus para tomar o poder. A Constituição Republicana de 1891 é a mesma coisa. A Constituição Republicana de 1891, a metade da população brasileira era índio. Também a Constituição em nenhum momento fala a palavra índia como se não existisse índio no Brasil. O primeiro direito, né, o índio que é ligado à terra, né, que vai nascer a primeira ideia de um grupo de direitos, uma primeira ideia de direitos indígenas, é sempre ligado à terra. Tradicionalmente, sempre ligado à terra. Direito da mentalidade da população, direito indígena, direito índio, direito à sua terra. A primeira vez que vai aparecer numa Constituição vai ser na Constituição de 1934, na primeira era Vargas. Então, em 34, em 37, 1946, vai aparecer um artigozinho dizendo que os índios têm direito à sua posse, a terra onde eles estão. E aí vai embora. Né? Em 1946, aí nós tivemos a Constituição Militar de 1967, com a emenda de 69, também trazendo, né, o direito indígena à sua terra. Então, antes da Constituição de 88, quando a gente falava em direito indígena no Brasil, falava de direito índio, era o quê? O direito índio era sinônimo de direito à terra. Com a Constituição de 88, com essa nova Constituição, nós tivemos a inauguração de um novo grupo de direitos indígenas, uma nova forma de ver. Continua muito firme ainda na Constituição de 88 a ideia de direito índio ligado à terra. Está muito ainda aqui. Você pega lá o capítulo índio da Constituição de 1988, é o capítulo 231. Você pega os 7 parágrafos do 231, todos os 7 parágrafos são direitos, trazem direitos indígenas, mas que decorrem da terra, do uso da terra, exploração da terra. Então, ainda é muito forte na nossa cultura jurídica, ainda é fundamental pensar o direito dos indígenas ainda ligado à terra. Só que em 1988 inaugurou uma nova categoria de direitos indígenas, que não necessariamente é ligado à terra. O que diz, né, no início do artigo 231 da Constituição? São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ou seja, o direito à terra continua aqui. Isso vem desde 1609. Ou seja, é da cultura jurídica brasileira sempre reconhecer o direito do índio à sua terra. Sempre. Isso não é novidade. Só repetindo. Eles tiveram reconhecido o direito deles à terra, ao território, muito antes de nós, não índios, temos reconhecido o direito de propriedade privada da terra. A nosso direito à terra só foi reconhecido a partir de 1850. Os índios não, desde 1609. Então, a terra é reconhecida para eles 250 anos do que foi reconhecida para nós. Só que no texto de 88 trouxe uma nova categoria de direitos. Reconhecer a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. O que é isso? Quer dizer, os índios agora, os indígenas, não necessariamente têm direito à sua terra. Eles têm o direito de ser reconhecidos como indígenas e têm direito de verem respeitados sua cultura, a sua língua, a sua crença, a sua tradição, independentemente do lugar onde eles estiverem. Independente do lugar onde estiverem. Hoje, nós devemos ter quase 60 mil indígenas, 60 mil índios se autodeclarando, vivendo dentro de Boa Vista. Vivem e trabalham em Boa Vista. Né? E aqui, trazendo para a área de saúde, um fato interessante que diz respeito a essa nova categoria de direitos. Eu, lá no Ministério Público, cuidava dos direitos e interesses dos povos indígenas, recebo, há uns 10, 12 anos atrás, eu não lembro exatamente, um telefonema da diretora do HGR, do Hospital do HGR. E a diretora me demandando uma situação que estava ocorrendo lá dentro. Um indígena, professor indígena,
que morava em Boa Vista, inclusive morava ali no bairro dos Estados, aqui, esposa indígena, os filhos dele estudavam em escola particular e tal. E ele, todo final de semana, ele ia para uma comunidade, várias comunidades que nós temos ao redor de Boa Vista, participava ativamente da comunidade, participava dos ajuni, das festas, organizar a comunidade e tal. E ele ficou doente, ele morava em Boa Vista, ficou doente. Aí foi internado lá no HGR, na enfermaria. Chegou, né, vocês, que é a área de vocês, né, a tal de virose, né, a virose, e não consegue, não sabe de onde que vem e tal, e nada, ele não conseguia sarar e tal, aí ele recebe a visita do seu pai e da sua mãe que vieram da comunidade, né, de uma terra indígena, os indígenas, e foram visitar ele na enfermaria. Chegaram na enfermaria, ele estava vários dias internado, não passava aquela febre e tal, a mãe dele disse, olha, meu filho, isso aí aqui, essa medicina do branco aí não vai te curar não, nós vamos ter que trazer o nosso pajé, vamos ter que fazer uma pagelança aqui. Aí ele, professor, instruído, estudou na Universidade Federal, disse, não, eu tenho direito, está escrito lá na Constituição, que eu tenho direito à minha organização social, minhas crenças, meus costumes, e eu acredito no pajé. Pode trazer, mãe, para ele fazer a pagelança. E dias depois, volta, vem a mãe, o pai, e vem o pajé com os assistentes. E começaram a fazer os cânticos e fumaça em volta ali na enfermaria. Aí foi uma grita geral na enfermaria. Disse, não, os não índios. Vários. Disse, não, essa bagunça, essa fumaça aqui, não, a gente está atrapalhando os outros doentes, a gente não quer isso aqui. E o professor, não, eu sou indígena. Está lá. Além do meu direito à terra, que eu sempre tive, eu tenho o direito que vocês reconheçam e respeitem a minha crença, a minha tradição, minha organização social. Eu quero, sim, a pagelança. Eu tenho que estar isso na Constituição. E os outros não índios, igual a nós, branquinhos, cor de macaxeira, assim, dizem, não, nós somos maioria aqui, a gente não quer essa bagunça aqui, esse canto, essa fumaça e tal. E aí está a confusão lá na enfermaria. Me liga a diretora e lá fui eu era membro do MP, do Ministério Público, fomos lá para dentro. E chegando lá dentro, começamos a discutir, tentar conciliar. Não, não pode, não pode e tal. Até que eu olhei lá fora, e até hoje tem ainda, uma mangueira lá, entre os blocos lá do HGE, surgiu a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a cama dele, que estava acamado, levar o soro, levamos lá fora, embaixo da mangueira, e fazemos a pagelança lá. Pronto, é uma maneira de conciliar, de ponderar os direitos, né, que estão em tensão, né? O direito do indígena de ter a sua pagelança e o direito do não índio de ter o seu sossego, não queria ouvir aquela música e tal. E assim foi feito. Nós tiramos, levamos, foi feita a pagelança embaixo lá fora do hospital, lá fora do bloco. E foi muito interessante, que eu ri muito, porque aqueles que não queriam ouvir e tal, quando foi feita, tirado lá, fazer a pagelança lá fora, todo mundo saiu na janela para assistir a pagelança. Todo mundo. E é muito interessante que depois da pagelança que foi feito, ele teve uma melhora, ficou poucos dias e voltou para casa, né? Então, é para vocês perceberem que essa nova categoria de direitos é nesse sentido, né? De ele ter o direito, não, além de ter o direito do território, é o direito de ser reconhecido, entender que ele é uma pessoa diferente, né? Ele tem sua crença diferente, costumes, língua diferente, e ele tem que ser respeitado enquanto tal. Então, o texto da Constituição de 88 é nesse sentido. O direito de ser índio, de ser respeitado enquanto tal, como uma minoria, né? E hoje, essa minoria, esses povos originários, hoje eles são sujeitos de direito internacional. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, os protege, a ONU também os protege, e nós temos agora o TPI, Tribunal Penal Internacional, aonde qualquer atentado, né, contra esses povos, mesmo que seja contra o indivíduo, mas em razão do fato da sua diferença, da sua minoria, é demandado hoje em tribunais internacionais. Então tem que ter muito cuidado, extremamente cuidado, porque quem trabalha com esses povos diretamente tem que conhecer muito bem a sua cultura, as suas regras internas, suas regras comunitárias, para não ferir uma regra comunitária, para não acabar ofendendo eles, né? Eu dei o exemplo da pagelança, quem trabalha na área de saúde, os médicos e enfermeiros, respeitem isso.
sempre que possível, tem que conciliar a medicina tradicional nossa com a possibilidade da pagilância. Entender que o pajé é o médico deles, né? A curandeira, né? A parteira. Tem que conciliar, tem que conhecer. Eu mesmo tive que, depois de velho, um mestrado, doutorado e pós-doutorado em Direito, eu tive que fazer um mestrado em Antropologia, eu sou antropólogo. Eu fui estudar Antropologia para quê? Para melhorar a narrativa e o modo como eu ia trabalhar com esses povos. Então, quem trabalha na área de saúde tem que ter muito cuidado. Dá um outro exemplo que aconteceu, foi noticiado. Há uns anos atrás, uma médica, né, que foi, eu acho que sem a devida informação, preparo, foi para dentro do território Yanomami para trabalhar com alguns grupos Yanomami e acabou tirando uma criança doente do colo da mãe, acabou tirando a força, puxando a criança para tentar salvar a vida da criança sem autorização da mãe. E a comunidade se juntou e agrediram, inclusive quebraram a cabeça da médica, teve que ser retirada de lá. Por quê? Porque a criança, até uma determinada idade, na cultura desse povo, pertence, não é um ser humano ainda, não é. É considerado como uma coisa e pertence à mãe. Somente mãe. Ninguém pode tirar dela sem a autorização dela, mesmo que seja para salvar a criança. E essa médica foi agredida. Uma outra regra para quem trabalha em determinadas comunidades mais afastadas, né, da gente, os homens enfermeiros de saúde têm que tomar o maior cuidado para não tocar nas mulheres. Não é permitido um homem estranho tocar numa mulher indígena, dependendo da determinada etnia do povo. Tem que conhecer. Isso é uma agressão, não só para a mulher, mas para o marido e para a família do marido. Né? Então, muitas vezes tem que ser assistida essa mulher por uma profissional de saúde feminina. Então, quando vamos trabalhar com essas comunidades, necessariamente tem que conhecer a cultura, o histórico, o relacionamento, tem que ter muito respeito, não achar engraçado, não tirar sarro, né? Tem que ter muito respeito, tem que ter uma convivência harmônica e um trabalho feito de forma harmônica, sob pena desse profissional de saúde estar cometendo um crime contra aquele seu paciente, justamente por não estar respeitando a organização social dele, as línguas, as crenças e as tradições. E é um crime hoje que tem uma normativa internacional. Não é um crime apenas dentro do Brasil, mas é uma prática criminosa reconhecida fora do Brasil. Olha só a sensibilidade, o cuidado que nós devemos ter para nos relacionarmos com essa população tida por minoritária. Como é que está meu tempo aí, amigo? Pode ir, ainda tem mais alguns minutos. Quantos minutos? Quanto você quiser, agora que deu 38 minutos. Então tá. Eu tenho mais. Eu estou regulando o tempo aqui. Pois bem, continuando ainda com esses novos direitos indígenas. Ainda essa normativa. Foi criado recentemente também o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele está aguardando só os Estados Unidos da América, né, assinar a adesão ao TPI. A Constituição do Brasil, ele já é signatário do Tribunal Penal Internacional. Está escrito aonde isso? Está lá escrito no artigo 5º da Constituição Federal. Deixa eu pegar lá, é o artigo 5º. Lá no finalzinho, no parágrafo... Artigo 5º, parágrafo 4º. Está aqui. O que diz? O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. O Brasil, de forma soberana, deliberou e diz, eu quero ser jurisdicionado do Tribunal Penal Internacional, e está escrito no texto constitucional, e colocou dentro da nossa Constituição de forma soberana, sem ninguém obrigar o Brasil a fazer isso, os nossos legisladores, nossas autoridades colocaram aqui dentro que nós agora nos submetemos ao Tribunal Penal Internacional. E esse Tribunal Penal Internacional, ele foi criado para fazer defesa de direitos humanos, e principalmente direitos humanos dessas minorias étnicas, desses povos originários.
O que isso quer dizer? Quer dizer que um profissional da saúde, um delegado de polícia no interior, qualquer autoridade brasileira, venha a desrespeitar um direito dessas minorias, esse caso pode bater lá no Tribunal Penal Internacional. E no nosso caso aqui de Roraima, nós temos, o Brasil já foi condenado por um caso ocorrido na década de 80 aqui, do Olegário Tami. Foi um indígena preso em Caracaraí, lá em Caracaraí, ele estava alcoolizado. A polícia, na década de 80 e pouco, 87, 86, prendeu ele e levou ele para a cadeia, né, preso porque estava alcoolizado, fazendo arruaça e tal. E no outro dia, ele amanheceu enforcado na cadeia. Amanheceu enforcado, lá em Caracaraí. Se apurou aqui, não chegou a elementos, disseram que realmente ele tinha se suicidado, cometido suicídio, foi absolvido, os carcereiros foram absolvidos, no tribunal a mesma coisa, tá, bateu no Supremo, foi absolvido. A Justiça Brasileira transitou e julgado foi absolvido. A Corte Interamericana de Direitos Humanos recebeu uma representação da família e das organizações indígenas não conformadas com isso. Não. Houve leniência, houve, por parte das autoridades brasileiras, ele foi morto. A Corte Interamericana de Direitos Humanos conheceu de novo o caso, mesmo transitado e julgado, até o Supremo Tribunal Federal, avocou o caso, conheceu de novo o caso, reexaminou prova e chegou à conclusão que ele foi morto dentro da cadeia em Caracaraí e condenou o Estado brasileiro. Condenou o Estado brasileiro ao quê? A pagar uma indenização para a família da vítima. Condenou o Estado brasileiro a fazer um busto, aí esse busto com o rosto do indígena, estava até pouco tempo atrás ali na Praça do Garimpeiro. Se vocês visitarem a Praça do Garimpeiro, vão ver que tem um busto lá em homenagem ao Olegário Tami. Condenou o Estado brasileiro e adotar medidas que não se repetissem mais. Isso há uns anos atrás. Hoje, se acontecer de novo esse caso, um caso parecido, e bater no Tribunal Penal Internacional, hoje quem será responsabilizado é a autoridade brasileira, é o delegado de polícia de plantão naquele dia, o carcereiro que estava de plantão, vão julgar e condenar a cadeia. E ele vai ter que cumprir a pena aqui de cadeia. Aqui, mesmo condenado com uma coisa fora. Exemplo, o Robinho, jogador de futebol. O Robinho está preso, cumprindo uma decisão do Tribunal da Espanha. Imagine um tribunal internacional, né? Então, e se não cumprir aqui, o Estado brasileiro não executar o cumprimento da pena, o Tribunal Penal Internacional tira daqui esse sujeito e leva para cumprir pena em outros países, em Guantánamo, por exemplo. Então, só para entenderem, você vê como é a gravidade e o cuidado que nós devemos ter no relacionamento e o respeito no relacionamento com essas minorias. Com essas minorias. Tem que tomar um cuidado imenso. Por isso que eu insisto, e aí é uma prova, eu me comportei dessa forma. Eu fui estudar antropologia, fui me tornar antropólogo para melhorar a minha capacidade e qualidade de relacionamento com esses povos. Quem trabalha na área de saúde, antes de entrar em área, necessariamente tem que conhecer, tem que ir lá procurar, buscar conhecer aquele povo, o que pode, o que não pode internamente, as regras de convivência, as crenças deles, e tem que entender isso, respeitar isso e tentar sempre conciliar, esse serviço de saúde com o respeito. Porque se por acaso acontecer alguma coisa lá, um desrespeito à organização social deles, língua, crenças e tradições, não só responde na justiça brasileira, pode vir condenado, mas principalmente nos tribunais internacionais. Hoje o direito evoluiu para isso. Hoje nós estamos vivendo uma nova etapa civilizatória. Se em 1537 você dá um tiro no índio, num tatu, numa onça era a mesma coisa e era negado à humanidade, isso no século XVI, hoje no século XXI, nós temos um estágio civilizatório totalmente diferente. Totalmente diferente. E nós temos que nos pautar por isso, principalmente nós que trabalhamos diretamente com essa população. Bom, em síntese, era assim, muito
muito rapidamente o que eu queria expor para vocês e chamar a atenção para essa nova categoria de direitos. E aí, eu acho que já passou de 40 e poucos minutos, eu me coloco à disposição aqui para perguntas e outros esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigada, professor Edson, pelos os conhecimentos, a divisão da sua experiência aqui para a gente. É muito importante. Eu aprendi muito e, principalmente, é um assunto novo. Eu sou formada no interior de São Paulo, como a gente estava comentando anteriormente, e, para mim, realmente é um assunto novo, é um mundo novo que eu vou precisar aprender. Temos alguns questionamentos aqui do nosso público que está presente assistindo a nossa conferência a web palestra de forma assíncrona. Evaldo Pimenta, eu gostaria de saber esses direitos se aplica a indígenas que moram só em aldeias ou para todos os indígenas que também moram na cidade? Muito bem. Edivaldo, o nome dele? Evaldo, é isso mesmo, Evaldo. Essa nova categoria de direitos, a partir da Constituição de 88, que trouxe, né, o direito de ser índio, de ser respeitado enquanto tal, de merecer o nosso respeito, isso é novidade na Constituição de 88. E isso vale muito para os indígenas da cidade. Eu acabei de fazer uma afirmação para vocês, que aproximadamente nós temos vivendo dentro de Boa Vista, aproximadamente 60 mil índios, ou 60 mil indígenas, vivem aqui dentro, que se declaram índios. E mais, Evaldo, ele vale também para os índios estrangeiros. Nós estamos com a migração venezuelana, nós tivemos com a migração venezuelana, nós tivemos estamos tendo uma movimentação social muito interessante, porque nós estamos recebendo indígenas que vêm da Venezuela, particularmente da Venezuela, que é ou seja, tem índios venezuelanos e estrangeiros que não têm território aqui. O índio estrangeiro não tem direito a território, a terra do Brasil, mas ele tem direito a esse tratamento diferenciado, a essa atenção, a esse respeito à sua crença, à sua tradição, à sua língua e seus costumes. Então, isso vale muito para os índios da cidade e para os índios estrangeiros também. Muito bom. Isso me faz pensar também, professor, quanto pesquisa. Quando a gente vai trabalhar com a comunidade, até mesmo nós tentamos entender, como o professor falou, que os direitos envolvem o respeito à cultura, respeito aos costumes, respeito à língua. Então, quando a gente quer tentar estudar, a gente tem uma série de órgãos que supervisionam, né? Comitê de Ética da nossa universidade, das universidades, e também temos lá o Nacional em Brasília. Nós temos essa dificuldade até mesmo para os indígenas não aldeados, que também a gente precisa tentar respeitar. Nós temos outra pergunta aqui, Maria Eliane Gonçalves. Como proceder quando familiares do indígena recusam o tratamento na medicina ocidental? Isso dentro do seu território. Pois é, aí novamente, o que ocorre? Eles estão dentro do território deles, dentro do território deles. O relacionamento é entre eles, a cultura é deles e tal. E eu, profissional de saúde, eu vim de fora, adentrei lá dentro, né, e oferecendo algo diferente para eles. Eu não posso e não tenho como obrigá-los a se submeter ao meu tratamento, à minha medicina. Se por acaso o próprio paciente, a própria família do paciente, não quer um determinado tratamento, não quer uma medicação que seja dada e tal, dentro do território deles, né, dentro da comunidade, da esfera de cultura deles, não há nada, nenhum juiz, nenhum promotor vai obrigar o profissional de saúde a fazer isso. Eu sei que vocês têm um código de ética onde
O profissional da saúde tem que fazer de tudo para salvar a saúde do indivíduo. Mas nesse caso, lá dentro da comunidade, né, dentro da convivência da comunidade, e respeitar a cultura e tal, tem que respeitar a vontade deles. Mesmo que venha a óbito aquele indivíduo. Vou te dar um exemplo. Aconteceu comigo, um exemplo prático, foi eu como promotor. É um indígena isolado, de uma comunidade muito isolada, não falava a nossa língua e tal, e ele foi transferido aqui para o hospital. E chegou aqui no hospital e ele foi diagnosticado com câncer na cabeça. Um câncer. E era sério, e se devolvesse ele para a comunidade, fatalmente, rapidinho, ele ia morrer. A família, foi explicado isso para a família e tal, a mãe e o pai da família disse, não, a gente quer a comunidade, devolva ele, nós vamos tratá-lo aqui com as nossas ervas, o nosso pajé disse que vai resolver e tal, devolva ele. E o médico de lá dizia, não, eu não vou dar alta, não vou devolver esse médico. De jeito nenhum, não vou. E aí, novamente, confusão. Chama o Ministério. E o que nós fizemos? Conversamos com a associação deles, com as autoridades da comunidade, o Ministério Público, nós também, disse, olha, temos que respeitá-los, a comunidade está pedindo, e tem que liberar ele. Assinamos aí o profissional da saúde, disse, ó, então vocês assinem aqui comigo, que, né, ouvir o Ministério Público, vocês que são o dono da ação penal, vocês que vão processar, o pessoal aqui da associação, que são as autoridades comunitárias, que tem que devolver e tal, todo mundo assina aqui, eu abro mão e eu dou alta. E foi feito isso. Foi devolvido para a comunidade esse paciente. Então, é uma forma de você lidar e respeitar essa cultura. Professor, me surgiu uma dúvida, mas então para o profissional se resguardar, toda vez há necessidade de chamar ou eles criarem um documento, alguma coisa que ele tenha uma prova? O que seria de prova, talvez, de que eles foram atender, não conseguiram e isso levou ao encaminhamento, o retorno desse, ou manter lá, né, mesmo no caso da pergunta dela, ele está lá na área dele. Existe alguma forma do profissional criar a sua autoprova, a sua defesa, para não, ou tem que sempre chamar nessa? Eu penso porque se a gente sempre convocar, é o tempo de espera, o paciente pode morrer e isso gerar problemas. Por exemplo, aqui foi adotado esse procedimento de me chamou o presidente da associação, foi esclarecido, os pais estavam presentes, nós formalizamos um documento lá dentro do Ministério Público, num procedimento oficial, certinho, todo mundo assinou e tal. E como o promotor, nós somos o dono da ação penal, é nós que processamos criminalmente, então nós arquivamos e tal e devolvemos. Agora, quando você está em área, por exemplo, é o exemplo dessa médica que desesperada, a criança estava no colo da mãe, praticamente, eu acredito que estava morrendo, é o que diz a médica, ela arrancou para salvar a criança. O que aconteceu? A comunidade, todo mundo foi para cima dela, bateu, quebraram até a cabeça dela. Deu no jornal, tiraram ela de helicóptero de lá e agrediram ela lá dentro. O que tem que se fazer lá no caso desse? Tenta, faz um documento escrito num caderninho lá de anotação, no prontuário de vocês, dizendo, olha, eu observei essa situação, a mãe não quis me entregar, é da cultura deles, eles disseram que o pajé vai resolver, a benzedeira vai resolver, me negaram acesso, inclusive até me ameaçaram e tal, e eu não tive como salvar essa criança e tal. Ela assina e pede para alguém da comunidade lá, se não alguém, por exemplo, o Tuxal, ou o Lídia não quiser assinar, pega até um testemunha, colega, enfermeira, médica, assine com ela e tal, e deixa registrado no caderninho um documento simples, datado, com hora, data certinho, com 2 testemunhas, que as testemunhas já atestam a validade daquele documento e guarda consigo para ser resguardado. Uhum. Então, a gente vê a importância desse direito, né? Vai além da vida, apesar de o direito tentar inserir a vida como uma prioridade, direito deles, mas mesmo assim não pode ultrapassar a cultura. A gente vê esse impacto. Vamos discutir vida. O que acontece? Para nós do direito,
a vida, nós temos uma compreensão de vida diferente de vocês da biologia. Me corrijam se eu estiver errado. Para vocês, a biologia, a vida, é a autodeterminação. Quando ele se desprende, tem autonomia, tem livre-arbítrio, não é? Desprende, né? Ele não está ligado com ninguém, não é sustentado, né? É algo autodeterminado, alguém que tem autonomia. Aí é vida. Para nós, o direito não é sempre assim. A gestante está grávida e tem um sujeito de direito, tem um sujeito lá dentro da barriga dela, que é totalmente dependente dela. E esse sujeito, que não é ainda autodeterminado, não tem autonomia, ele já é um sujeito de direito. Para nós, ele já é um ser vivente. Você vê que o direito, ele tem uma compreensão de vida diferente de vocês da biologia. Agora, tem alguns povos, algumas comunidades que funcionam o seguinte. Está grávida a esposa, a mulher. Está na hora de nascer. Aí ela vai para o meio do mato. Ou ela vai sozinha, ou ela chama a mãe para ajudar. Nasceu aquele ser. Ela corta o cordão umbilical, rompe, e ela vai examinar. Se for gêmeos, ela sacrifica um, tem que escolher e fica com o outro. Se tiver uma deformidade física, ela sacrifica, faz um buraco interno. Ela volta para a comunidade, barriga vazia. Ninguém, nem o pai da criança, vai perguntar para ela o que aconteceu. Ninguém toca naquele assunto. Por quê? Porque aquilo é um ato privativo dela. Aquele ser é dela. Mas ela voltou com um bebê. Todo mundo na comunidade olha, fica meio desconfiado e tal. E ela, quando ela examinou, ela se reconecta com aquele ser. Ela oferece o peito e a primeira mamada é a reconexão com ela. Voltou a ser dela. Antes era dela dentro da barriga, agora é dela fora da barriga, mas conectado no seio. Volta. Todo mundo na comunidade olha, ninguém diz nada. Espera alguns meses, um ano. Quando ele começa a andar, caminhar direitinho, aí sim a comunidade reconhece ele como um ser da comunidade. Aí a comunidade, entre aspas, dá vida para ele. Ele passa a ser um ser da comunidade depois de um estágio probatório. Qual é a lógica desse povo? A comunidade dá vida para ele, é a comunidade que atesta a vida. Ué, se é a comunidade que dá vida, a comunidade pode fazer o quê? Tirar a vida dele. Ele é um ser vivente, a vida dele é em função da comunidade. Até então ele não é, entre aspas, um ser humano. Ele vai ser reconhecido um ser humano tardiamente. Olha a diferença entre nós. O direito, para nós, o ser vida é prematuramente, antes da autonomia. Para vocês, biólogos, é com autonomia. E para alguns povos, ser humano é reconhecido tardiamente. Aí eu faço a seguinte pergunta. Quem tem razão? Quem está certo? Difícil. Depende da área, né? Eu sou cristão. Eu acho que eu estou certo. Desde o embrião. Mas eu posso, de repente, cristão morrer e numa outra instância eu posso me surpreender lá em cima que a divindade não era minha. Era a divindade dele, era o mama, era uma outra divindade. O Gleuber Henrique gostaria de parabenizar o Dr. Edson pela explanação, sem slides. Ele ministrou um conteúdo com abordagem histórica que foi muito importante para mim, que sou do Sudeste e nada sei sobre a cultura deles. Então, parabéns, professor. Maria Eliane Gonçalves, como a justiça condiciona situações de conflito entre indígenas dentro da cidade? Haja visto que dentro do território é cultura. Muito bom, boa pergunta. É isso mesmo. O que nós dizemos é o seguinte, o nós do direito, e é uma regra internacional, o que prevalece a fixação, qual é a regra que eu vou usar, o regramento, é o princípio da territorialidade. Então, lá dentro, entre eles, confusão entre eles se resolveram, a gente respeita, a gente não se mete. O problema deles, julgaram, puniram, queremos saber. Agora, se eles se deslocam de lá,
vem aqui, né, na nossa, lá dentro da CASAI, por exemplo, nós temos muitos problemas dentro da CASAI. Brigam lá, se matam lá dentro da CASAI e tal. Eu disse, não, peraí. Você saiu né, do teu território, da tua cultura e veio se imiscuir na minha cultura. Como eu preciso conhecer e me preocupo em conhecer a tua cultura para me relacionar com você lá dentro, você é indígena, sai de lá. Você tem que minimamente também conhecer o que pode e o que não pode aqui. Tem que submeter necessariamente ao nosso direito. E isso já aconteceu várias e várias vezes. De problemas, brigas dentro da CASAI, aonde eu sempre recomendo os promotores, os delegados de polícia, instaurem o inquérito policial, façam o processo e se aplica a nossa lei. O modo que ele vai responder, se ele vai preso, ele responde em liberdade, devolve para a comunidade, depois ele volta aqui para responder o processo, é um outro problema. Mas não pode, na regra de relacionamento, vale a regra local, em que pese a gente sempre tomar cuidado para tentar entender a cabeça dele, se ele está cometendo ou não crime. Mas, no mínimo, tem que instaurar um inquérito aqui e tal. Outro exemplo que eu vou te dar, dentro da CASAI, também há alguns anos atrás. Também, uma determinada etnia, um povo afastado, o marido estava doente e veio para a CASAI. Nessa comunidade, dessa etnia, ele não vem só, ele traz a esposa, traz filho, mãe, vem todo mundo. Nós sabemos, gente que trabalha com indígena, sabe que vem os familiares todinhos, né? Bem, ele ficou internado lá na rede, ele era picado de cobra, nunca esqueço, na perna. E a mulher dele veio. E aí ele está dormindo na rede, afastado lá na CASAI, ele acorda de madrugada e pega a mulher dele namorando com outro indígena, namorando com outro índio na outra rede. A mulher dele traindo. Ele sai correndo, o outro índio, ele pega a mulher dele e mata a mulher dele. Chama a Polícia Federal, matou a mulher. Dentro da CASAI, lá no Redar. Aí vem a polícia, instaura inquérito, que faz? Instaura inquérito. Aí foram ouvindo no inquérito. Chamaram o intérprete, ele nunca esteve aqui, é a primeira vez que ele saiu da comunidade, nunca esteve em Boa Vista, ele não falava português. Aí o intérprete, conversando pelo intérprete, perguntaram, você matou a tua esposa? Matei. Por que você matou a tua esposa? Não, porque ela estava me traindo. Mas não pode? Não, posso e devo. Porque lá na minha comunidade, do meu povo, a mulher que trai o marido, primeiro a mulher pertence a mim, é minha. O que eu faço com a minha mulher, ninguém se mete na minha vida. Eu disponho dela do jeito que eu quiser. E segundo, se eu não punir, não tivesse feito isso, os homens da minha comunidade iam se viciá-la e capazes de matariam ela. Então competiam a mim fazer. E eu não estou fazendo nada, absolutamente nada de errado. Eu estou fazendo aquilo que tradicionalmente a minha cultura sempre permitiu fazer. Foi instaurado inquérito policial, foi prendido, foi devolvido ele para a comunidade, porque não tem sentido deixar ele preso aqui, e aí ele, né, os processos ele respondeu via e tal, mas foi instaurado o processo. Só para você ver a dificuldade que é para lidar com esses casos complexos e bem sensíveis mesmo. É verdade. Temos outra aqui que é Maria do Socorro Porto. Como garantir os direitos dos indígenas não aldeados? Não, o texto, repetindo, a Constituição de 88 trouxe uma nova categoria de direitos. Uhum. Os não aldeados são os índios que não têm território. É um índio que mora na cidade. Ele é índio, continua sendo indígena. Só que eu não tenho terra, não estou aldeado. Mas qual é o meu direito? É que vocês, nós, né, o homem, o nápio, o branquinho, o não índio, respeite a minha cultura, a minha tradição, a minha crença, respeite a minha música, a minha vestimenta, respeite a minha pagelança, respeite... Nós aqui no estado de Roraima, a gente não tem um CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Nós não temos aqui um Centro de Tradições Nordestinas. Nós deveríamos ter um Centro de Tradições Indígenas. Um locus onde eles se encontrassem para dançar, para fazer pagelança, para tomar o caxiri, para fazer... É normal. Então eu tenho que respeitar a roupa, a vestimenta, a divindade dele. Por exemplo, minha divindade não é Deus, é humana. Ou, né, uma outra divindade, por exemplo, né? E tal. A minha crença, nós nascemos de outro jeito, não de Adão e Eva.
Então, esses direitos, e direito principalmente à língua, esse é um dos principais direitos. O índio da cidade, é que falta se organizar e falta marcar ainda, ele tem direito, o índio da cidade, a ter uma educação na língua dele, na língua materna. Está lá no artigo 210, parágrafo 2º. O índio tem direito, o índio, à sua língua materna, ao ensino fundamental na sua língua materna. Ele tem direito na cidade ao ensino, a alfabetizar na língua materna dele. Isso é bastante complicado, né? Muito complicado. O Estado brasileiro tem que se organizar e tem que dar um jeito, porque está escrito no texto da Constituição. Então não rasga isso aqui, então não vale nada isso aqui. Né? Pois é, a minha pergunta, ainda temos mais aqui, mas a minha pergunta era realmente essa, no sentido assim, como professora, estou falando de professor, nós temos uma dificuldade muito grande, mesmo passando a informação, eu tenho que formar profissionais de saúde, aí educar esse profissional, a biossegurança, a vestimenta adequada, e tudo aí eu dou aula para medicina, mas já dei aula para outros cursos, já leva do 1º ao 6º ano para adequar um profissional a ter um comportamento mais controlado, né? Não, que não oferece risco nem para ele, nem para o seu paciente. E aí a gente também tem que se adequar a todas essas outras cultura, outros direitos. Eu acho que 6 anos está muito pouco. Então, mas eu conheci, eu trabalhei na operação acolhida no hospital de campanha lá da Covid. A gente que ajudou a montar, e eu participava do conselho gestor lá. E foi trabalhar conosco uma aluna que é indígena da comunidade médica que formou aqui na Universidade Federal. Ela da comunidade, se formou médica, tem cota para indígena, inclusive, né, de medicina. E é por aí, né? É um processo, é aquilo que eu falei, é um patamar civilizatório. Hoje as coisas são diferentes. Né? Eles Hoje também se adaptam trabalhar dentro dessa lógica de formação. É difícil? Demais. É complicado? Muito. É complexo? Nem se fala. Mas nós temos que enfrentar. E aí a academia, a universidade, é o locus, é o espaço adequado justamente para promover essa proximidade. Exatamente, por isso a nossa preocupação do nosso núcleo também de atingir principalmente essas diversidades que não são ofertadas em grades curriculares. Mas então são vivências, a gente coloca lá o profissional e o profissional tem que atender uma demanda muitas vezes que não teve essa formação. Então a gente quer garantir essa formação também. Maria Eliane também, em Boa Vista temos indígena de recente contato. Como funciona nesse caso o acesso a bebidas alcoólicas? Eles são tutelados? Qual seria o papel da FUNAI nesse contexto? O senhor saberia comentar? Boa pergunta. Só tem gente inteligente assistindo aí. Trabalhador. Raciocine comigo. Vou pegar um exemplo aqui, a bebida alcoólica. Eu defendo que eles têm os mesmos direitos que nós. Não direito. Lá na Raposa Serra do Sol, desde 1976, 26 de abril de 76, 77, se eu não me engano, que foi o dia do Vai o Racha, onde eles se reuniram, as etnias, e criaram uma normativa única para a Raposa. E das normas de proibição é o consumo de bebida alcoólica. Pode consumir caxiri, a bebida deles, mas cachaça, não pode. Lá está proibido, não pode. Então, se pegarem indígenas lá, os tuxaus, o pessoal pune lá, eles têm todo um mecanismo lá de repressão com relação a isso. Eles decidiram que não pode. Eu defendo que os índios têm os mesmos direitos que eu, né? Ou seja, e quem tem que fazer a classificação do direito se quer ou não são eles. Não sou eu que tenho que dizer para eles que eles podem isso ou não podem aquilo, correto? Se eu começar a dizer para eles, vocês podem tomar cachaça, não podem fazer isso, eu estou quebrando a simetria. Eles também podem dizer, não, você está dizendo, você também não pode. Por que você toma então? No Estatuto nosso do Índio de 1973, está lá escrito no Estatuto que é crime
beber bebida alcoólica em terra indígena, no Brasil inteiro, em qualquer terra indígena, que é crime, e o índio pratica crime e quem introduz lá também pratica crime. Aí eu defendo, dentro das comunidades, que não pode beber bebida alcoólica. Aí um indígena, uma liderança, para mim, doutor, me diga uma coisa. O senhor disse que nós temos direitos iguais a vocês, que nós decidimos o que é bom e o que não é bom para nós. Por que vocês, não nós, colocaram no Estatuto do Índio dizendo que a gente não pode consumir cachaça? Sendo que o senhor consome cachaça, vinho, uísque e tal. Inclusive até droga, está dizendo que é proibido e tal, vocês consomem. Por que vocês colocaram no nosso Estatuto dizer que a gente não pode? A gente não tem o mesmo direito de vocês? Então quem tem que dizer se é proibido, se é bom ou não, somos nós, não é vocês. Tem que decidir nossa vida. Primeiro. Segundo, eu sou um sujeito de direito igual ao senhor. Eu quero ter o direito do senhor de tomar cachaça. E daí? Olha só. Eu defendo que esse artigo, eu sou contra tomar cachaça lá fora, sou contra bebida alcoólica. Em que pese eu tomar meu vinhozinho. Sou contra, mas adoro tomar um vinho. Eu sou contra. Mas eu defendo a liberdade deles, dos próprios indígenas, deles decidirem como fizeram na Raposa Serra do Sol. Aqui nós não queremos bebida alcoólica. Como decidiram. Como já aconteceu em comunidades aqui, não da Raposa, em ilhas, onde eles têm uma festa deles anual, uma festa, onde eles pediram autorização para a gente, do Ministério Público, para aquela festa, somente naquele dia, eles venderem cerveja e bebida alcoólica. E em cima da inconstitucionalidade desse dispositivo, que nós criamos para eles, dizendo que é eles que têm que decidir, a gente autorizou eles a vender. Olha como é difícil, complexo e polêmico. Mas, se eu defendo a igualdade de direitos, os indígenas têm que decidir o que é bom ou é ruim para eles, como é que eu vou colocar num código que eu fiz para eles que não pode? Né? Zenaide Pérez, agradecimentos ao nosso amigo e grande defensor dos direitos do nosso povo. Grande contribuição nessa palestra. Maria Eliana. A Zenaide. É que a Zenaide é amiga, eu conheço a Zenaide. Ela é indígena, eu conheço a Zenaide de muitos, muitos anos. Um abraço, Zenaide. Tudo de bom para você. Saudade. A grande maioria dos indígenas não sabem ler, escrever e já teve casos na família alegar que não sabia que estavam assinando. Como fica o profissional nessa situação? É verdade. Eu conheço muitos indígenas, sábios, não entender o fato de saber escrever não tem nada a ver com inteligência. Eu conheço um dos homens mais sábios que eu conheço hoje, ele escreve pouco e mal fala português, é um dos homens mais sábios que eu conheço, uma das maiores autoridades intelectuais que eu conheço. Não só eu, o mundo todo conhece e reverencia ele. Chama-se Davi Copenau Yanomami. Escreveu A Queda do Céu. Escreveu não, ele ditou, escreveram para ele. Um livro de 800 e poucas páginas. Ele roda o mundo dando palestras e conferências. O Davi Copenau Yanomami. Então, realmente, mas o Davi lê e escreve, só para dizer o seguinte, ele lê e o Davi escreve bem, com dificuldade no ritmo, mas escreve. É uma das pessoas mais sábias, é uma pessoa mais sábias que eu conheço. Tanto que ele frequenta as cortes internacionais, é convidado pelas universidades do mundo todo para dar palestra e tal, então vocês têm uma ideia da... E outra coisa, é professor honoris causa da universidade, né? É daqui da USP. E várias universidades já concederam o título para ele de doutor honoris causa. Então ele é doutor pela Universidade Federal. Agora, se o indígena realmente se comprovar que ele assinou algo e ele não sabia, não dominava o vernáculo, foi induzido a escrever, a assinar algo que não era da vontade dele, esse ato é nulo. Nulo de pleno direito. Mas tem que provar, testemunha, aí tem todo aquele processo de investigação, né? Entendi. O Evaldo Pimenta, sou funcionário do DICEI YY e trabalho na região da Auares, com duas etnias, Iecuanos e Sanoma. E eu sou indígena. Iecuano e Samumá, Auaris.
É a região que eu trabalho, dentro da terra Yanomami. E sou indígena Baré de Barcelos AM. Estou muito feliz pela palestra e amei enriquecer meu conhecimento. Também tem outros agradecimentos, tá, professor? O assunto Mas é ninguém muito falou grande. mal aí, não. Pô, tem gente que não. Deve ter alguém que não deve ter gostado de ter ouvido alguma coisa aí. Não, não teve, não. Cristiana também, parabéns ao Dr. Edson pela excelente palestra e ao UFRR Telesaúde pela abordagem essencial ao tema. E então foram essas nossas colocações, professor. Eu tenho mais uma. O professor comentou sobre quando a gente vai trabalhar nessa área, é muito importante a gente entender, estudar antes de entrar, né? Correto? E eu queria perguntar se nós temos já uma literatura de fácil acesso disponível para esses profissionais, né, que a gente possa ter, entender, porque muitas vezes também só ler a gente não consegue vivenciar, né? E como seria, porque muitas vezes eu sei que eles são convocados e jogam eles lá, e aí eles têm que se virar. E aí, como seria uma fácil, assim, uma estratégia fácil para eles tentarem? Quais são os comportamentos principais que eles devem ter para atender, no geral, as comunidades indígenas, né, as etnias diferenciadas? O que seria o mundo ideal? Por exemplo, esses serviços prestados são terceirizados, são por organizações, são por empresas que acabam contratando os profissionais de lá para dentro. O que seria o ideal? De antes de inserir na área um profissional desse, tem que dar um curso, 2, 3 dias de treinamento. Chama, olha, você vai trabalhar com o Sanumá, por exemplo. Sanumá é um subgrupo do povo Yanomami. Sanumá, Yanomomo, Xiriana, Xixiriana, são vários grupos. Vai trabalhar com o Sanumá. É Yanomami, mas o Sanumá, característica do Sanumá é essa. Os Sanumá, por exemplo, não são muito bem quistos dos outros grupos. Tome cuidado, babá. Chamar alguém da própria comunidade para falar deles. Olha, eles não gostam disso, não gostam daquilo. O ideal, o mundo ideal, seria, antes de adentrar em área, você já adentrar já com uma noção mínima do que é a cultura daquele povo. É muito bom também para você conquistar a simpatia e um bom relacionamento, se já algumas palavras na língua você falar. Eu sempre que quando eu ia para a comunidade, eu pegava algumas palavrinhas de bom dia, tudo bem, você está bem, porque aí você ganha a simpatia desse povo, né? É importante algumas palavrinhas. E aí sim, você entrar com conhecimento mínimo. Esse é o ideal. Mas eu sei que não é feito assim, não. É exatamente o que você falou. Contrata num dia, no dia seguinte, pega o sujeito e joga ele lá dentro. Pá, se vira. E aí ele fala um monte de coisa errada, não dá certo, aí cria essa confusão. Agora, o bom profissional que não tem esse suporte, que deveria ter, mas não tem, pesquisar. Hoje eu falo das etnias aqui do estado de Roraima, e aí muito a Universidade Federal. Nós temos um curso e um mestrado de antropologia aqui, muito bom, muito bom. Eu dou aula, já dei aula, sou professor ali, colaborador, né? E participei de várias bancas. Então, aqui no nosso estado, tem uma sólida produção disponível, a maioria das vezes pela internet, livros. A própria livraria da Universidade Federal tem livros, muitas publicações, dissertações e teses de doutorado publicadas, onde você tem um farto material do povo aqui. Agora, obviamente que tem alguns povos isolados, muito isolados, de pouco contato, que tem pouca produção. Mas se você for atrás e tal, pesquisar, você consegue encontrar. Perfeito. Talvez eu pensei até tentar deixar disponível no nosso núcleo, no nosso site, fazer essa divulgação para os profissionais terem mais fácil esse acesso. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque para nós da área da saúde, entender a lei é complicado, executar ela é mais difícil ainda. Eu acho que para todos os profissionais. Mas para profissional de saúde que vai ter que viver lá, vai ter que conviver, eu acho que precisa estar de uma forma bem acessível para até poder ajudar e resolver mais facilmente. E o profissional se sentir mais seguro. Porque eu, como profissional de saúde, se me colocarem lá, com certeza, eu me colocando no lugar deles, a insegurança deve bater bastante.
Então, para tentar sanar, realmente é só pelo conhecimento e aplicação desse conhecimento, de forma rápida, né? Porque na graduação temos aí 4, 5, 6 anos, mas lá é imediata. Bom, professor, muito obrigada, então, por todo o conhecimento, a sua disponibilidade. Aprendemos muito aqui hoje. Espero também que todos os participantes, os futuros ouvintes também tenham participado e tenham, assim, adquirido as informações da forma que o senhor trouxe muito claro, muito fácil esse diálogo. Eu acho que aproxima mais e deixa dúvidas que a maioria tem, né? E aí não tem a oportunidade, mas quero deixar claro aqui que o Núcleo de Telesaúde está aberto para a comunidade, só mandarem uma mensagem por qualquer rede, nossas redes sociais, que a gente vai tentar atender a nossa população de profissionais de saúde, que é o nosso foco, atender as necessidades dos nossos profissionais de saúde aqui do estado, consequentemente para ter um atendimento melhor, a nossa saúde melhorar aqui no nosso estado. Muito obrigada, então, professor, e uma excelente noite a todos os participantes. Muito obrigada. Temos também aqui mais um professor que Zenaide mandou agora. O doutor Edson, sou muito feliz em participar, estou muito feliz de participar, por sempre aprendo muito das leis e da abordagem jurídica. E sim, ainda estamos na luta e vamos juntos fazer o nosso movimento agora em agosto. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigada.